a crise humanitária lá dos Yanomamis, e eu vou dar aqui a boa noite para o Jailson. Põe o Jailson, por favor, na tela. Tudo bem? Boa noite a todos. Muito bem, Jailson Mesquita, um dos fundadores do movimento Garimpo é Legal. Jailson, eu gostaria de entender o que está acontecendo aí em Roraima, né? Nós temos visto toda a mídia, na verdade, fazendo a cobertura dessa crise humanitária. A gente percebe realmente pelas imagens que os índios estão sofrendo. E você que conhece bem a região, você poderia nos dar aí uma visão mais geral do quão complexa é essa situação, visto que ela não é nova, visto que ela já vem de um problema histórico na região. Muitas vezes a gente que está aqui em Brasília, está no Rio, está em São Paulo, a gente olha para a Amazônia e não tem a menor ideia do que esteja acontecendo. A gente acha que os índios estão lá, né, no meio da floresta, e que, de repente, os garimpeiros estão entrando pela floresta, estão matando índios, e eu queria entender, pela voz de um garimpeiro, exatamente o que está acontecendo. Ok. Em primeiro lugar, boa noite. Agradeço aqui a oportunidade da gente poder fazer um debate com relação a isso. Em primeiro lugar, esclarecer que eu não sou garimpeiro. Eu sou um intermediador dessa questão entre os garimpeiros que estão sendo tratados como bandidos e o poder público que não cumpriu a sua obrigação a partir do governo Sarney, quando se passou a fazer demarcações indígenas e de forma nenhuma se fez demarcações de áreas garimpeiras, como manda a Constituição Federal no seu artigo 174. Inclusive, nós cobramos isso até do Ministério Público Federal, que eu vou mostrar aqui. Fizemos uma manifestação no Ministério Público Federal cobrando exatamente essa questão, denunciando que o garimpo é ilegal, que a mídia tanto bate, tanto fala, ele existe, mas por omissão do governo federal, e quando eu cito governo federal, não é o governo Bolsonaro, é do Sarney para cá, é a União que se nega a reconhecer trabalhadores que têm um estatuto na Constituição Federal, tem o artigo 174, que diz a forma como tem que se fazer o garimpo e promover de responsabilidade única e exclusiva do governo federal, e eles têm até o Dia Nacional do Garimpeiro. Então, tratar essa população, esses trabalhadores, como bandido é um crime. Isso sim é um crime cometido pela grande mídia brasileira. A questão de Roraima há um histórico da questão da reserva Yanomami, que é importante dizer que antes de se falar que lá era um território indígena, lá era um território de garimpeiros, que inclusive foi demarcado pelo presidente Sarney, e que o Sarney, quando demarcou a terra indígena Yanomami, também demarcou uma área garimpeira. Depois veio o presidente Collor, depois de fazer uma visita na Inglaterra, voltou de lá para cá trazendo ideias ambientalistas que afrontam a soberania nacional, e ninguém levou isso muito a sério, e simplesmente anexou o que seria a reserva garimpeira à terra indígena, colocando naquela época, nos anos 90, mais de 20 mil garimpeiros para fora, simplesmente sem dar nenhuma compensação. E nós estamos falando de pessoas que 2 anos antes, na Constituição de 1988, tinham ganho o direito constitucional de seu trabalho. Foram expulsos de uma área de trabalho, inclusive reconhecida pelo governo federal quando este demarcou uma área específica para esse trabalho, e simplesmente foram jogados para fora. E aí, praticamente, o garimpo deixou de existir daquela forma, mas, naturalmente, que pequenos focos de atuação de garimpeiros sempre existiram na Amazônia. Nós tivemos em Roraima, e é importante colocar aqui, inclusive até a narrativa da Rede Globo Televisão e outras emissoras que querem abordar esse assunto com propriedade, apenas repetindo falácia de ONGs internacionais, nós vamos falar sobre isso, é que a partir de 2016, quando se fala, o garimpo explodiu no estado de Roraima. Se esquece que em 2016 se explodiu a migração venezuelana no estado de Roraima. Nós recebemos aqui mais de 300 mil pessoas vindas de um país apoiado pelo governo do PT, tido como liberdade e democracia exemplo para o mundo, que trouxe os seus cidadãos para Roraima para não sofrerem um novo holodomor ucraniano de morrer de fome. Vieram para Roraima. E a população roraimense, taxada como xenófoba, como agressores de minorias, foi exatamente quem acolheu essas pessoas sem nenhum recurso. Nós tivemos um colapso no estado de Roraima, colapso na saúde, na segurança,
na educação, porque nós não tínhamos nos preparado para receber praticamente o dobro da nossa população. Então, esse arranjo social que se arranjou com o garimpo foi porque, quando a migração venezuelana chegou aqui, o garoto que trabalhava no supermercado por um salário mínimo, ele ia às 7 horas da manhã e saía às 6 da tarde, ele passou a competir com um venezuelano que chegou esfomeado, né, sem rumo na vida, vítima da ditadura do seu Maduro, apoiado pelo PT do Lula, e ele foi competir com esse cidadão que se ofereceu a trabalhar no lugar dele das 7 às 11 da noite. E ele foi substituído. E aí ele foi parar no garimpo. Você falou duas coisas importantes aqui. Uma é que havia uma demarcação da área garimpeira lá. Essa demarcação era respeitada, esses garimpeiros eram registrados. Como é que funcionava esse processo? Porque eu me lembro de Serra Pelada, eu inclusive conheci vários garimpeiros, ex-garimpeiros Serra Pelada, que por muitos anos, inclusive, tentaram retomar o garimpo em Serra Pelada, e aí a gente teve uma batalha ali, eu vi uma batalha acontecendo, jurídica até, porque muitas empresas internacionais começaram a querer atuar ali, aí faz levantamento daqui, faz levantamento dali, e o garimpeiro acabava sendo excluído do debate ali. Eles sempre reclamavam muito. E aí, por favor, explica para a gente. Essa área foi demarcada quando exatamente? Por quanto tempo ela funcionou? Porque a gente vê nos relatos históricos que o garimpo lá começou na década de 70. Na ocasião, era ilegal? Já era legal? Ou era informal, não tinha ainda, vamos dizer assim, nenhuma legalização da área, nenhuma atuação do Estado em relação a esse garimpo? E é a mesma região? Quer dizer, como é que isso funcionava? Esse pessoal era registrado? Era cooperativa? Como é que funcionava isso? Olha, os garimpeiros eles se organizavam em associações e em sindicatos. Então, era a forma como se sabia como os garimpeiros se administravam. A questão dos territórios que eles ocupavam, simplesmente por serem brasileiros, não havia legislação específica com relação a áreas indígenas, a proteção ambiental, como as ONGs internacionais nos impuseram, né? Sabe lá Deus os interesses, e eles andavam livremente ocupando a Amazônia, né? Então, eles eram regidos pelos sindicatos. Era a forma de que se sabia era o sindicato. Quando o presidente Sarney demarcou a terra indígena, Yanomami, que fez também a terra garimpeira, inclusive a pedido dos sindicatos, né? Na época, o Zé Altino Machado era um dos líderes garimpeiros, e ele trabalhou muito nessa questão, não só dentro de Roraima, como depois em outros estados, quando começou a se ter o conflito com a legislação que passou a ser criada a partir dessa aproximação do presidente Fernando Collor de Mello com as ONGs internacionais. Porque o que pouca gente sabe é que o interesse pela Amazônia brasileira, ninguém está preocupado com o índio. Essa falácia que estão falando hoje do indígena de Roraima, e você colocou bem no começo da fala aqui, ela não é uma preocupação indígena. Porque, se fosse, todos os governos teriam que ser penalizados pelo crime de genocídio. Porque todos agiram da mesma forma. Todos agiram da mesma forma. Por quê? Porque o modelo de indigenismo que se pratica no Brasil está errado. É um modelo criado a partir das ONGs internacionais. Eu quero que alguém me explique, por exemplo, a mesma ONG que está pedindo doação para você, para dar comida para os povos indígenas, é a mesma ONG que diz que o índio não pode comer a comida que você vai doar. E aí, como é que fica isso? Né? Então, é um tema muito complexo nisso aí. E a questão, só para finalizar a pergunta que você fez, os garimpeiros, eles não tinham, o governo não tinha oficialmente uma forma de controle. Ele tinha uma carteira que o governo dava através do Ministério da Fazenda, à época, né? O governo emitia uma carteira de garimpeiro, já que eles eram constitucionalmente reconhecidos, e o governo sabia mais ou menos controlar o número de garimpeiros por essa carteira. Mas a questão ela ainda era muito vaga, na questão da forma de trabalho, de fiscalização, essa coisa ela era muito vaga, porque nós estamos falando lá dos anos 80, né, principalmente até os anos 90.
tem um estatuto